meu querido, minha querida, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez juntos aqui nessa sexta-feira, para juntos continuarmos aí a nossa jornada pelo livro do Apocalipse, né? Esse livro que tem sido ao longo do tempo um vilão dentro da Bíblia, em especial dentro do Novo Testamento. E o nosso propósito é desmistificar um pouco, né, esse livro, trazer uma síntese dele com simplicidade e com clareza, para que a gente seja edificado, não é? É uma alegria grande ter vocês com a gente. Quero te convidar a convidar mais alguém. É uma alegria a gente estar junto nesse tempo, estudando, né? Coisas tão preciosas e tão ricas da parte de Deus. Nas oportunidades que já se passaram, a gente fez uma introdução no livro falando sobre a mensagem desse livro, a mensagem de esperança para aqueles que estão escondidos por aqui, no Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Falamos também como Jesus se revela na igreja, no meio da igreja, através da igreja. Ele sonda a sua igreja, ele é o remédio, a solução para os problemas dela. E a gente falou um pouquinho da linguagem do livro, né? Um livro que fala para os cristãos do passado, do presente e do futuro, né? Embora o livro originalmente tenha sido escrito para os primeiros cristãos, né? Nos dias de João, logo depois da ascensão de Cristo, depois do Pentecostes, os primeiros dias da igreja. Mas ele fala em todo o tempo. E o livro de Apocalipse é uma grande síntese da história, né? Da redenção, né? Então, ele usa uma linguagem paralela e progressiva. Então, quase sempre, em cada sessão, ele vai abordar tanto o passado como o presente como o futuro. Então, é uma palavra atual que fala dos nossos dias. Na última sexta-feira, nós nos detivemos no capítulo 4 do livro de Apocalipse e tivemos um panorama geral do trono de Deus, um trono de graça, de misericórdia e de juízo, né? Um lugar de adoração. Ali a adoração é representada pelos anjos, pela igreja, por toda a criação, enfim. E hoje a gente vai um pouquinho mais adiante. A gente vai tentar, se Deus nos der graça, nos permitir, falar um pouquinho do livro que contém toda a história, né? O começo, o meio e o fim da história. Esse livro, ele está no céu e a gente começa a falar dele no capítulo 5. Capítulo 5 e 6 de Apocalipse. É o que a gente se propõe a nos debruçar um pouquinho nessa noite, né? Então o capítulo 5 e o capítulo 6, eles falam de um livro selado com 7 selos, né? Nesse livro está contido toda a história, né? E a gente vai vendo ao desenrolar da leitura que toda a história ela começa em Deus, está sob o controle de Deus e termina segundo a vontade de Deus, né? A história não está remando aí, é um barco sem leme, não, ela tem destino. Não são os homens poderosos, os mais poderosos do mundo que determinam os rumos da história. Não são os historiadores, não são os futurólogos, né, que decifram os mistérios e retiram o véu e descortinam o desenrolar da história, mas é o próprio Cristo e a sua revelação, né? Antes da gente falar um pouquinho dessa revelação de Jesus ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, eu queria falar rapidinho, uma pincelada rapidinha, nas duas visões humanistas da história, as principais, né? A primeira é a visão dos gregos antigos, que ao olharem a história, eles tinham uma ideia de que a história é cíclica, né? Que tudo se repete, né? Que não haverá redenção da história, a história não se redimirá, né? Então o que é o que já foi, e o que foi será, e é uma repetição interminável, sem nenhuma consumação. Essa é a ideia
a visão cíclica que os antigos gregos tinham sobre a história. A outra visão é uma visão existencialista, é mais recente, né? Acredita-se que nessa visão que a história é uma sucessão de fatos que ocorrem sem significado, pelo acaso, não há um plano perfeito para isso, arquitetado, planejado para isso, então logo não há esperança, né? Enfim, é aquele momento e deixa-se de existir e a história continua, mas ao seu bel prazer, ninguém sabendo no que vai dar, porque ela não é controlada e não tem sentido, enfim. Essas são as duas principais visões que se tem da história, visões de homens, né? Visão humanista. E a gente hoje vai sair um pouco dessa visão e trazer a visão bíblica, a visão que o apóstolo João recebe do próprio Cristo, né? Então, a gente começa no Apocalipse capítulo 5, versículo 1, com a seguinte narrativa. João diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono. A gente não pode se esquecer que a gente terminou o capítulo 4 falando sobre o trono. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, né? O selo significa algo lacrado, fechado, não revelado. E 7 é um número de totalidade, plenamente fechado, não revelado, né? É a linguagem alegórica que permeia todo o livro. Nós já falamos disso aqui em outra oportunidade. Então, aqui a gente percebe então que a história tem sentido, ela não caminha para o acaso conforme a visão humanista, né? Nem para um fim trágico. As forças do mal não vão prevalecer, né? Deus está no trono e é esse que está assentado no trono que tem esse livro, né? Então ele reina e ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então essa é a primeira conclusão que a gente chega. Quando a gente vê aqui que Deus tem em sua mão direita esse livro, significa que ele mesmo escreveu a história antes dela acontecer. Então ele conhece de antemão a história, ele controla a história, ele dirige todas as coisas para uma consumação final, né? Então o livro mostra sequência e consequência, né? Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus e não importa a fúria do inimigo, a fúria de Satanás, a agitação do mundo, a história sempre esteve e sempre estará nas mãos e no controle, total controle de Deus, né? O livro que está na mão de Deus é um livro que está escrito por dentro e por fora, ou seja, nada deixou de ser registrado, nada passou despercebido, né? Tudo está traçado, escrito, determinado, nada foi esquecido, nada foi omitido. E assim como a minha, a sua vida, ela não caminha ao léu, né? Nosso futuro, a nossa esperança está nas mãos de um Deus que tudo sabe, tudo conhece, tudo pode e sobre tudo domina, né? No versículo 2 desse capítulo, João continua a sua narrativa. Ele fala assim: E vi um anjo forte bradando com grande voz. É uma pergunta que o anjo vai fazer: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E o versículo 3 diz: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, né? Então aqui começa a narrativa de que alguém é procurado, que tenha condições, autoridade, dignidade para abrir o livro. Então chega-se a uma conclusão que ninguém é capaz, ninguém é digno de abrir esse livro, ou seja, ninguém é digno de conduzir a história até a sua consumação. O livro está selado, como disse para vocês, com 7 selos, um sinal de completo, totalmente selado. A história sem Deus, ela não tem revelação alguma, não tem sentido alguma, não caminha. É um livro lacrado, ela só tem sentido, ela só existe a partir de Deus, né? Então, no versículo 3 diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja,
Nem Miguel, nem Gabriel, serafins, querubins, anjos redimidos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, todos aqueles que já dormem no Senhor, aqueles que as suas almas já descansam, nenhum deles foi digno de abrir o livro, nem na terra, nem um homem poderoso, influente, nem um líder. Existe uma impossibilidade total, radical do homem ser o próprio destino. Né? Isso aí é fato. E nem debaixo da terra, nem diabo, nem demônios, nem espíritos atormentadores, ninguém, nenhuma outra criatura pode revelar e dar sentido à vida. Né? Então ninguém foi achado digno de abrir esse livro. E aí no versículo 4, a reação de João é interessante. Ele fala assim: e eu chorava e for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. A questão aqui, central, era quem é digno de abrir o livro, quem era digno. E eles chegam a uma constatação: ninguém podia abrir o livro, ninguém era digno. Então, isso gera uma grande frustração, uma grande decepção. E João tem uma crise de choro. A crise de choro de João, ela representa, na verdade, a impotência de todos nós, né? Olhando ao nosso redor, vendo o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a mentira parece que vencendo, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras se tornando cada vez mais sangrentas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens perdidos. A nossa reação e o nosso sentimento é bem parecido, bem semelhante ao que João teve. O choro de João é um choro de profunda decepção, frustração, de desesperança por ver a total impotência e incapacidade que temos de guiar a história a um fim glorioso, a um fim maravilhoso, a um fim que o bem vence, né? É isso que leva João a ter essa reação de um choro compulsivo, né? No versículo de número 5, é encontrado, aparece alguém que é digno. A solução para a história, para o desenlace da história e a consumação dela, vem do céu também, né? Não é encontrado em outro lugar. Então, diz assim, versículo 5 do capítulo 5. Eu até aconselho você, se você tiver com a sua Bíblia aí, manter ela aberta, porque a gente vai em sequência, né, dos versículos estudando junto aqui, e fica mais fácil acompanhar. Então no versículo 5 diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, apesar do choro de João, da desesperança dele, daquele sentimento de impotência, do céu vem a resposta, do céu vem a solução. Então, há consolo para nós. A mensagem, então, do ancião não chores, né? Às vezes a gente chora, como João, com medo do futuro, pela incerteza do que está por vir pela frente, como será a nossa velhice, como será o nosso amanhã. Então, a voz que ecoa hoje na nossa mente, no nosso espírito, que vem do céu, não chores, né? O Senhor, Ele põe um basta na nossa angústia, Ele traz uma solução, Ele traz esperança, porque aquele que é digno, aquele que estava sendo procurado para abrir o livro, ele foi encontrado. E Ele é capaz de dirigir a história e dar sentido à vida, né? Seja lá em que circunstância for, Ele é suficiente para nós. Então, a solução da história está em Jesus, né? E então no versículo 6 diz assim: e eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, o livro da história está nas mãos de Jesus. Ele toma o livro daquele que está sentado no trono, porque ele é digno de abri-lo, ele tem poder, tem autoridade, ele é o Criador, ele é o sustentador, o Redentor, ele é o Senhor da história. Só nele está a chave, ele é a chave da interpretação da história, né? Então,
Só ele pode revelar o que ele mesmo conduzirá e levará a cabo. No versículo 5, ele diz que aqui começa as credenciais, né? O que o credencia a abrir esse livro. Diz que é porque ele venceu, né? Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele venceu o diabo, o mundo, a morte, o pecado. Ele é aqui apresentado como Messias vencedor. Antes havia sido o Messias sofredor. Ele agora é o leão, mas antes ele foi o cordeiro, né? Jesus é o vencedor, ele é o cordeiro que foi morto, né? A sua vitória foi conquistada na cruz, em sua morte. Então agora ele está sentado à destra do Pai, está de pé, uma demonstração de ação e poder. E aqui no versículo de número 6, mostra ele no meio do trono, versículos 6 e 7, ele no meio do trono. Então, está falando de autoridade. Então ele é digno de desvendar a história e dar sentido à vida. Por quê? E aqui há uma expressão alegórica, metafórica, que significa basicamente duas coisas. Fala que ele é cheio de olhos, aqui ó, um cordeiro como que havendo sido morto, versículo 6, e tinha 7 chifres e 7 olhos, né? Aqui esses 7 olhos, ou cheio de olhos, significa onisciência, sabe? Significa dizer que ele, 7, a totalidade, que ele conhece tudo, ele sabe tudo, né? Ele é onisciente, conhece o passado, o presente e o futuro. E 7 chifres ou 7 pontas, dependendo da tradução da sua Bíblia, fala de poder. Chifre é um símbolo de força, de poder. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então, essas são as credenciais que o levam a ser digno de abrir o livro com toda a história, seu começo, meio e fim até a sua consumação, né? Quais são, na prática, as implicações de Jesus estar com os livros nas mãos, né? Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, já falamos disso, né? O louvor de toda a criação, o louvor da igreja do Velho e do Novo Testamento, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são que são as orações dos santos. Isso está no versículo 8 do capítulo 5. A primeira implicação de Jesus estar com o livro nas mãos, isso nos leva a orar confiadamente acerca da salvação dos nossos queridos, dos nossos irmãos, das pessoas. Porque diz aqui que quando a igreja se prostra diante dele, a igreja tem em suas mãos harpas, salvas de ouro, cheias de incenso. Então, está falando da adoração e da oração da igreja. E aqui diz que esse incenso que são as orações dos santos. Então, as orações, elas fazem sentido agora. Então, orar não é simplesmente falar com qualquer pessoa. É falar com quem está com o livro da história nas mãos, aquele que tem o controle de tudo. Então, a oração se reveste de um valor incalculável, né? Ela passa a ter um grande poder e um grande valor. Então isso primeiro nos leva a orar com fervor. Segundo, nos leva a evangelizar também com mais fervor. Porque no versículo 9, diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Então, a nossa evangelização deve ser fervorosa, para que se cumpra, através da nossa oração, a consumação da história, onde Cristo morre para comprar com seu sangue pessoas que procedem de todo grupo étnico, de todo grupo linguístico, de todo grupo político, de todo grupo social. Então, a nossa evangelização, ela se reveste, o nosso testemunho se reveste de grande valor.
Versículo 10 diz assim: E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aqui também nos é descortinado a alta posição espiritual da igreja, né? Nós fomos constituídos reino para reinar com Cristo e reinaremos plenamente na sua segunda vinda, e também sacerdotes, ou seja, agora nós temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus, né? Isso faz com que a gente deva se dedicar com tudo que somos e temos ao Cordeiro. É o que vem a seguir aqui no versículo 11 e 12, que diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Então, aqui, todos os anjos, os animais e milhares aqui estão diante do trono e agora adoram a este que é digno de abrir o livro, a esse que conduz a história ao final glorioso. Então, a ele é tributado o poder, todo o poder está nas suas mãos, e não temos como ingerir, né? E a ele é a riqueza, os nossos bens, nós temos que tributar a ele seja a sabedoria, a ele é a força, a honra, a glória, o louvor, né? Então a gente vê que só ele merece ser exaltado, o culto precisa ser prestado só a ele, a honra, a primazia, o melhor, a primícia do nosso tempo, da nossa vida deve ser dedicadas ao Cordeiro, a ele seja a força, ou seja, a força da nossa juventude, até os últimos dias da nossa velhice sejam dedicados ao Cordeiro, né? A sabedoria, a nossa inteligência, a nossa cultura, os nossos talentos, diploma, conhecimento, habilidade profissional, tem que ser dedicado, tributado a ele, né? A riqueza, os nossos bens, negócios, enfim, tudo a gente tributa a ele. É isso que o Apocalipse narra aqui, né? Às vezes a gente lê e acha que é só falar a ele o poder. Na verdade, a gente está transferindo a ele, tributando a ele aquilo que dele mesmo recebemos, não é? Nos versículos 8 e 10, então a gente percebe que aquele que é procurado e é digno de abrir o livro, que é procurado, encontrado e é digno de abrir o livro, ele é adorado, né? Então, está aqui, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de... E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, ele é adorado por quem ele é adorado pelo que ele fez. E ele é adorado por aquilo que ele tem. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, que era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Versículo 12. Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. Versículo 13 agora. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. O cântico desses 2 capítulos, do capítulo 4 e do capítulo 5, eles são grandes, vamos chamar assim, grandes oratórios.
Aqui a gente vê no capítulo 4 e no capítulo 5, esses dois cânticos de adoração ao Cordeiro. A gente vê as vozes da igreja glorificada, dos santos, dos serafins, dos anjos, de toda a classe, de toda a ordem e de toda a natureza unidos num grande coro, num louvor celestial, toda a criação, numa grande doxologia. Então, no capítulo 4, em especial, esse oratório, esse cântico, é um cântico da criação, um oratório da criação. Já no capítulo 5, é o oratório da redenção, que fala do preço que foi pago, como fomos comprados e redimidos, né, pelo Cordeiro. Então, a conclusão que a gente chega é que a igreja na terra ela não tem o que temer. Né? Essa é a mensagem. Não importa quantos juízos estejam inseridos nesse rolo, nesse livro, né, da história, porque o sentido dessas músicas, desses cânticos é esse. O Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e os que o seguem, os seus irmãos, aqueles que foram comprados pelo seu sangue, jamais passarão despercebidos ou serão ignorados pelo seu amor, pelo seu cuidado. Né? Aí a gente vai para o capítulo 6. No capítulo 5, mostra aquele que é digno de abrir o livro, com os seus selos, o seu poder, as suas credenciais para abrir o livro. Ele é adorado. E então, no capítulo 6, começa a narrativa desses selos sendo abertos, né? E a gente vai falar disso agora um pouquinho. Os 7 selos aqui, que serão a partir de agora abertos, eles descrevem movimentos que caracterizarão ou que caracterizam a era inteira, toda a história, né? Desde a ascensão de Jesus Cristo até a sua segunda vinda, até o seu regresso glorioso. Então, dentro desses selos, existem visões diversas, né? Nós vamos ver visões de paz, mas também vamos nos deparar com visões de guerra, de fome, de morte, de perseguição à igreja, aos santos, né? E também a gente vai se deparar com o juízo de Deus sobre os seus inimigos, os inimigos da igreja. À medida que esses selos são abertos no céu, efeitos tremendos começam a acontecer na Terra. Então existe um paralelismo. O que acontece aqui na Terra, começa a ser descrito, que acontecendo aqui, começa sempre com uma ação que começa no céu, né? Então a gente vai vendo ao longo da narrativa que é o céu que comanda tudo o que acontece na Terra. A história aqui, no nosso mundo, aqui na nossa dimensão, ela não acontece ao léu, ela não está à deriva não, ela é comandada diretamente dos céus. Então, Jesus abre esses selos, né? Então ele está encarregado de colocar em prática, em ação, todo esse programa, né? E então a história está totalmente, plenamente segura em suas mãos, né? Nos primeiros 4 selos, é uma história mais assim emocionante, leva a gente a ter uma imaginação bastante fértil, né? Nesses 4 primeiros selos a gente vê a ira de Deus misturado com sua graça, né? O capítulo 6 de Apocalipse, ele é um texto paralelo ao livro de Mateus, no capítulo 24, Marcos, capítulo 13 e Lucas 21. Eu vou me ater aqui a considerar como paralelo aqui para efeito do nosso estudo o capítulo 24 de Mateus, que é mais conhecido, mais completo, né? Então, Apocalipse 6, ele basicamente narra eventos ditos por Jesus no livro de Mateus, no capítulo 24. Então, o Apocalipse 6 vai falar de guerra, vai falar de fome, de perseguições,
de abalos pelo mundo, né, e de sua segunda vinda. A gente pode aqui tirar 4 lições ou extrair daqui pelo menos 4 verdades, né? Quem está sentado no trono e o Cordeiro, eles são adorados por todo o universo. Então, a história não está à deriva, Deus continua reinando no seu alto e sublime trono. Quem tem o livro tem o controle. Então é ele quem abre os selos, dele emana, dele parte a ordem dos acontecimentos. E aqui a gente começa a ver então que o Cordeiro, que foi morto, ele governa, né? Os eventos do juízo, eles não acontecem, nenhum deles, nenhum, não acontecem sem o conhecimento e sem a permissão ou controle do Cordeiro. Tudo acontece porque ele conhece, cheio de olhos, determina, permite, controla, 7 chifres, onipotente, tem todo o poder. Até os inimigos, né? Os inimigos, aqueles que guerreiam contra os santos e contra Deus, eles estão debaixo dessa autoridade, desse controle do Cordeiro, né? Todo o universo está sobre a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos, né? Aí a ordem para os cavaleiros do Apocalipse, e eles dão a largada aqui nesses 4 primeiros selos dentro da história. E a gente vai ver isso rapidinho. Então, o primeiro selo, os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros, que a gente costuma comumente chamar de 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E a gente, tomado assim pela ficção, pela aquela imaginação de cinema, a gente faz disso um teatro de proporções inimagináveis, né? Cada um trabalha com o quanto o terreno da imaginação lhe convier. Então, o primeiro selo aqui, está no capítulo 6, versículo 1, é a figura do cavalo branco, né? Então está lá, Apocalipse 6, 1 e 2 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então o primeiro selo é aberto. Jesus, que agora tem o livro da história na mão, ele tira o primeiro selo deste livro que é selado com 7 livros. E o primeiro selo é a figura de um cavalo branco com alguém assentado sobre ele, com um arco, uma coroa, saindo para vencer e sendo um vencedor. Aqui tem quem interprete esse cavalo branco e o seu cavaleiro como o anticristo, né? Assim, o cavalo branco significaria uma inocência encenada, fingida, né? De uma luz falsa. O anticristo é um deslumbrador, né? O anticristo apresenta-se como um pacificador. Então ele terá estupendas vitórias, ele vai ser aclamado como alguém invencível, vai controlar boa parte do mundo. O senhorio do Cordeiro é que impele o anticristo, ou impede o anticristo de deixar a sua posição de reserva e se manifestar plenamente, né? Então ele se esconde, né? O lobo, ele é um predador e precisa ser despido de sua pele de ovelha. Essa é a primeira interpretação. Há também quem interprete esse cavalo branco como as conquistas militares, né? As grandes invasões militares do Império Romano, conquistando o mundo, e depois dele outros impérios que se levantaram. O cavalo branco, ele sempre é um sinal de realeza, era usado pelo rei vencedor, e um arco é um símbolo de poderio militar, né? Uma conquista militar sempre traz em seu bojo muita tragédia.
Na verdade, eu gosto e eu acredito que essa seja a interpretação mais coerente e mais harmoniosa com todo o resto da Escritura e do próprio livro de Apocalipse, é que o cavalo branco que o cavalo branco e o seu cavaleiro é Jesus Cristo. Né? Sempre que Cristo aparece, Satanás se agita, né? O inimigo se agita e assim as provas, as provações para os filhos de Deus são iminentes, que são os cavalos que vêm a seguir, cavalo vermelho, preto e amarelo. As palavras aqui empregadas, expressadas para falar desse cavalo e desse cavaleiro, elas quase não, na sua totalidade, elas se aplicam a Cristo. Né? Fala do branco mais coroa, saiu vencendo e para vencer. Jesus é aquele que tem os cabelos brancos, é identificado como aquele que tem os cabelos brancos, né? Apocalipse 1,14, que dá ao vencedor uma pedrinha branca, capítulo 2,17. Ele anda com roupas brancas, suas roupas são brancas, nuvem branca, cavalo branco, trono branco. Todos esses termos e essas expressões se aplicam à pessoa de Jesus, né? E eu não acredito que o branco possa ser usado na alegoria bíblica nem pelo diabo, nem pelo anticristo. Né? Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição, é um símbolo de graça. Esse texto está de acordo com o próprio livro de Apocalipse, um texto paralelo, Apocalipse 19:11, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, o cavalo branco dito aqui no capítulo 6, no capítulo 19, diz que quem está assentado sobre ele é Jesus Cristo, é o fiel e verdadeiro. Então, esse texto está de acordo com o tema geral do livro, que é a vitória de Cristo. Ele é o leão de Judá que venceu, né? Então, e a espada, aí fala da espada desse cavaleiro, ela está de acordo com Mateus 10:34, quando diz que Cristo vence pela palavra, ele vence com o evangelho, ele fala, não cuideis que eu vim trazer paz à guerra, à terra, eu vim trazer espada, mas está falando da palavra. Então, eu acredito, que a interpretação mais coerente e em harmonia com o próprio livro e com toda a escritura é que o cavalo branco, que é o que está assentado sobre ele, é Cristo, que saiu para vencer, que saiu vitorioso, aquele que vence. Em seguida vem o segundo selo, que é um cavalo vermelho. Né? E esse cavalo vermelho é uma figura de perseguição religiosa e de guerra, de sangue, né? Morte, martírio. Versículos 3 e 4 do capítulo 6, que diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse cavalo vermelho, ele representa a perseguição ao povo de Deus ao longo da história, ao longo dos séculos, né? É um período de guerra, de rumores de guerra, de conflito, de perseguição, mas em toda a história da igreja, desde Pentecostes em diante, a igreja sofre perseguição pelos judeus, pelos romanos, depois veio a Inquisição, veio a perseguição na pré-reforma, a perseguição na pós-reforma, lá na França e na Inglaterra, perseguição no tempo do nazismo, depois no fascismo, do comunismo até hoje, as perseguições atuais. A gente sabe, estudando um pouquinho a história, que o maior número de mártires da história aconteceu agora no século XX, né? A perseguição à igreja tem aumentado violentamente. A perseguição ela é fortalecida pela abertura do quinto selo, que a gente vai ver, onde ali são os que tombaram no testemunho da verdade, que foram martirizados, clamando por justiça. Essa espada aqui, que esse cavaleiro tem, de vermelho,
A palavra original aqui é machaira, que significa um cutelo sacrificador. Um cutelo que era usado para sacrifício, né? Então essa perseguição chega também àqueles que são de Cristo, né? Isso está nos textos paralelos dos evangelhos, Jesus nos alertou. Então a gente vê desde a igreja primitiva, Estevão, Paulo, depois vem os pais da igreja, Policarpo, Perpétua, Felicidade, depois vem a Inquisição, a matança da a perseguição e o martírio dos cristãos na Rússia, na China, na Coreia, nos países islâmicos, no norte da África. Esse cavalo vermelho, ele está com cutelos, o cavaleiro que está sobre esse cavalo tem trazido grande matança, grande perseguição, né? Esse cavalo vermelho, ele é um agente, na verdade, do dragão vermelho, que é dito em Apocalipse 12, né? Que é o assassino desde o princípio, é Satanás, né? Em Apocalipse 12:3 está assim narrado: e viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aí no versículo 13 diz: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então, essa perseguição imposta pelo cavaleiro do cavalo vermelho, ele é um agente do dragão vermelho. Depois nós vamos para o terceiro selo aberto. Jesus abre o terceiro selo e é desvendado mais um capítulo da história, né? O cavalo preto, então, é uma figura que agora aparece, um cavalo preto, uma figura de pobreza e de escassez e de fome, né? Versículos 5 e 6 do capítulo 6 diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão, uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida, isso aqui é importante, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavalo preto, ele representa fome, pobreza, opressão, exploração. Fome e guerra sempre andam juntos, né? Se a paz da terra é tirada, começa a não haver livre comércio, nem negócios, o mundo começa a sofrer grandes agitações, grande compulsão social, então passa a se comer um pão pesado, né, que representa escassez. Há trigo aqui, pelo texto, mas o preço é muito alto, né? Então aqui diz que um homem precisava trabalhar um dia inteiro para comprar 1 quilo de trigo, uma medida de trigo. Normalmente ele compraria 12 medidas pelo mesmo preço. Então há uma carestia no custo de vida. Esse cavalo preto, ele fala do empobrecimento das pessoas, da população, né? E aí fala de que você, então, em vez de com uma medida comprar uma medida com dinheiro de um dia, o valor de um dia de trabalho, você comprar uma medida de trigo, você com esse valor vai comprar 3 medidas de cevada. Então, só vai poder alimentar a família com cevada, que é um cereal mais barato e era dado aos animais, né? O racionamento leva as pessoas, então, a gastar tudo que tem só para se alimentar, e muito mal, né? Essa pobreza, ela, em grande parte, em grande medida, ela é proveniente dos santos que não vão abrir, não vão fazer concessão, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de não aceitar a marca da besta, enfim, não se corromper, preferir o sofrimento, a opressão, a perseguição, até a morte, e não abrir mão, né? E preferir isso em detrimento à apostasia, né? É importante também, quando a gente fala dessa configuração, desse panorama apresentado pela figura do cavalo preto, é que essa pobreza não vai atingir a todas as pessoas. O azeite e o vinho, que descreve produtos que
que quem consome tem vida regalada, eles não vão ser danificados. Ou seja, os ricos, eles vão continuar garantindo o seu luxo. Enquanto a população estiver passando fome, nesse mesmo mundo que reina essa fome, essa extrema pobreza, vai reinar em certas classes sociais ainda o esbanjamento, o luxo, a desigualdade e tudo mais. E aí a gente vai para o quarto selo. Então, o quarto selo é aberto, né? E aí aparece a figura, geralmente nas nossas Bíblias, tradução João Ferreira de Almeida, aparece assim, o cavalo, a figura de um cavalo amarelo. No original o cavalo não é amarelo, é um cavalo esverdeado, é um verde pálido, então acaba se dizendo que é um cavalo amarelo, mas é esverdeado, né? E aqui é uma figura de morte, esse é o quarto selo, quarto cavalo, cavalo amarelo, é uma figura de morte. Está registrado aqui nos versículos 7 e 8 do capítulo 6, que diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que via um cavalo esverdeado, ou amarelo, verde pálido, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com 4 coisas, eles tiveram poder, receberam poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Então, a figura da morte e do inferno seguindo é um pleonasmo, apresenta uma realidade única, né? O Hades sempre vem atrás da morte, né? A morte derruba e o Hades recolhe os mortos. Então, a morte e o Hades não podem fazer o que querem. A gente vê que eles estão debaixo de autoridade, eles só atuam sob permissão divina. Eles têm um círculo de atuação delimitado, né? Então eles recebem poder para matar a quarta parte da terra, ou seja, essa é a área que eles recebem como permissão, é um território delimitado de atuação deles. Há uma autoridade divina que não permite que isso vá além disso, né? E eles usam então 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas. A espada, e aqui a palavra original é ronfaia, né? É uma espada comprida, usada na guerra, né? Depois a fome, pestilências, mortandades, enfim, pandemias, a gente pode atualizar aí o termo, né? E bestas da terra, devorando pessoas, né? E então a gente vai para o quinto selo, né? O quinto selo, a gente agora sai um pouquinho dessa convulsão terrena, aqui dos cavalos, da fome, da perseguição, das pestes, né? Da fome, e a gente, da extrema pobreza, da perseguição religiosa, a gente se desloca um pouco desse cenário terreno e a gente volta para o céu. Então a gente vai para o quinto selo. E o quinto selo, ele trata de uma realidade que acontece no céu, é um clamor no céu. Está aqui registrado nos versículos 9 e 11. Fala do clamor das almas que morreram pela fé, né? Diz assim, versículo 9: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, isso é importante, que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam ainda de ser mortos, como eles foram. Então aqui, o quinto selo, quando se abre, muda o cenário, agora o cenário se passa no céu, né? As pessoas que foram ressuscitaram,
elas estão debaixo do altar, as almas. Então aqui a gente tem um forte indício de que ainda não aconteceu o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus ainda não aconteceu até aqui, até o quinto selo, porque as almas ainda, elas não ressuscitaram com seus corpos, ainda elas estão repousando debaixo do altar. Então, aqui a gente tem um panorama de que toda a perseguição dos 4 cavalos, ela não isenta ninguém da igreja de passar. Quando a gente se detém mais detalhadamente no capítulo 5 anterior, a gente vai perceber que a mensagem é que a igreja, ela é livrada na tribulação, não da tribulação, não é? É isso que é importante. Capítulo 12, depois se você quiser ler, você percebe isso nitidamente. Então aqui ainda não houve a ressurreição, e no versículo 11, tem aqui uma expressão forte, que eles têm que repousar, ou dormir, ou esperar, até que se completasse o número dos seus irmãos, dos conservos, daqueles que aí não seriam mortos, né? Então, existe um número de Deus de salvação, existe um número fixo, a história não caminha ao léu, não. Então, enquanto não se completa esse número, aqueles que dormem, as almas que estão debaixo do altar, eles esperam, né? A gente percebe aqui que Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu poder a eles para morrerem por causa da palavra. Eles receberam graça para isso, né? Em contraposição, os falsos convertidos vão apostatar da fé. Eles vão amar o mundo, o presente século, vão adorar o anticristo, vão abraçar ideologias humanas, malignas, vão ser seduzidos pelo mundo, mas os fiéis selarão com o seu sangue, muitos deles, com o seu testemunho, e vão preferir a morte e a apostasia. Jesus deixou claro isso, né? Em Mateus 24, no seu sermão profético. Ele fala: então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, muitos mártires, gente conhecida, gente desconhecida, morreram e ainda morrem, alguns morrerão, muitos morrerão ainda, por causa da fidelidade a Cristo e a sua palavra. As almas dos fiéis aqui, que a gente acabou de ler, elas não pedem vingança pessoal. Elas reivindicam a glória ao Deus Santo. E a pergunta que elas fazem aqui, que nos é dita, é assim: até quando? Então o clamor não pede vingança, mas reivindica a justiça divina. É um clamor da igreja diante dos massacres nas arenas, nas piras de fogo, nos campos de concentração, nas prisões, nas câmaras de gás, nos fornos, nos crematórios, né? Não é um grito de lamentação, é um grito pela honra de Deus, né? Então, tem esse sentido aí. As almas dos fiéis, aqui eles recebem vestes brancas que representam retidão, santidade, alegria, né? E isso em contraposição aos réus, né, que se vestiam de preto, né, aqueles que eram condenados, né? No céu, Deus os veste de branco, eles estão absolvidos, justificados, salvos, né? As almas dos fiéis aqui, que clamam nesse quinto selo embaixo do altar, estão descansando, né? Não estão dormindo, e estão esperando até o dia que vai se completar o número dos mártires, né? Eles estão lá descansando de suas labutas, de seus trabalhos, de suas fadigas, onde não há pranto, não há luto, não há dor. O dia está determinado, o número está determinado, e até que esse dia, esse número não tenha se completado na terra, o dia do juízo não chegará, né? O Cordeiro, o que está com o livro na mão, desatando os selos, revelando a história, ele está no controle, né? Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que ele permita, né? Então a gente precisa saber que nos é dado graça não apenas para crer em Cristo,
mas também para sofrer por ele e até dar a vida por ele. É o que está dito também na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né, no capítulo 2 e 17, e na segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, e versículo 6 também fala sobre isso. Então, Deus agora mostra para esses mártires que clamam que o sacrifício deles não foi um acidente. Foi um apontamento. Até na morte do seu povo, Deus está no controle. Quando parece que o inimigo está ganhando, que a igreja está perdendo, Deus está ganhando, né? Ele muitas vezes nos leva a dispor da nossa vida pela fé, né? E o reino vence sempre, Cristo vai vencer sempre. Há um limite também, aqui nesse quinto selo, da injustiça, até onde a injustiça pode ir, né? Existe um limite que ela não vai passar e não vai prosseguir. Deus anuncia esse limite intransponível. Qual é o limite? É o número dos mártires. Quando esse número se completa, é dado o limite da injustiça. Dali ela não vai passar. Então, nesse momento em que parece que a violência tem triunfado, né? E parece que a ruína é inevitável, a perseguição aos cristãos se intensifica, a gente percebe então que quanto mais mártires morrem, e esse número vai chegando perto de se completar, isso apressa ou leva ao fim a história, né? Esse quinto selo é seguido logo após pelo sexto selo. É um clamor sobre a terra, né? E aqui no sexto selo, as portas da graça, as portas da misericórdia são fechadas, né? E começa o dia da ira do Cordeiro. O sexto selo, ele introduz o dia de juízo. É um tempo de medo, de terror, de espanto, de consternação absoluta. E aqui esse sentimento, esse medo, esse terror é simbolizado de duas formas. Aqui apresenta a figura de um universo sendo sacudido e os homens aterrorizados tentando se esconder. Isso está no versículo 12 ao 14, quando fala que o juízo de Deus chega, na abertura do sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Existe uma figura de tudo aquilo que que é considerado sólido ser abalado. Sol, lua, estrela, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que parece ser sólido será abalado, né? As vigas de sustentação do universo parecem se desintegrar, a criação está se desfazendo, os céus vão se desfazendo com grande estrondo. Isso é um quadro simbólico do terror do dia do juízo, né? Esse simbolismo nos ensina uma lição. Qual é a lição? É que a ira de Deus será completa, haverá uma efusão sobre o mundo que tem perseguido a igreja. Eles serão abalados, eles serão movidos do seu lugar, eles serão desterrados, né? Deus vem os visitar com grande ira, né? E então, isso reflete-se no comportamento desses homens. O terror toma conta deles quando o juízo de Deus chega. Versículo 15 e 17 diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre,
livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Aqui é apresentado 6 classes de pessoas descritas da mesma forma, que serão abalados. Aqui os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres. João vê nessa figura aqui, nessa imagem de terror, os ímpios sobressaltados, né? Tomados de um terror repentino. E eles estão tentando fugir e se esconder da face de Deus, do Deus que está irado. Então, eles buscam lugar para se esconder, né? E a Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Para ele, luz e treva é a mesma coisa. Esse é o instinto de todo aquele que peca, de todo pecador, de todo aquele que está separado de Deus. É fugir da presença de Deus. Isso acontece desde o Éden, quando Adão pecou, que Deus desce na viração do dia ao jardim do Éden. Adão tinha ido se esconder, né? Então esse é o que acontece com todo homem que não é alcançado pela graça, todo aquele que está apartado de Deus pelo pecado. Então, eles vão tentar se esconder da presença de Deus. Isso é impossível. Ninguém ficará impune, ninguém conseguirá fugir dos olhos de Deus, aquele que tem 7 olhos, aquele que sabe tudo e conhece tudo, né? Que tem todo o poder. Não, ninguém conseguirá. Então eles vão buscar a morte para se esconder da ira do Cordeiro, né? O maior temor do pecador aqui nesse texto não é a morte em si, eles vão procurar a morte. Na verdade, eles temem a manifestação plena da presença de Deus. O pecado transforma o homem num fugitivo, né? E agora nem caverna, nem morte, nada vai poder escondê-los daquele encontro fatídico com Deus, né? O tempo então da graça aqui já se encerrou, é um tempo de juízo. Agora aquele que era advogado agora é um juiz, né? A porta da graça está fechada, agora é um tempo de juízo. Posição, riqueza, poder, nada disso, absolutamente nada disso pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo, né? Todos vão ter que comparecer lá. Então a gente conclui aqui que o dia do juízo se aproxima por tudo que a gente falou aqui, mas ainda é tempo de graça, é um tempo aceitável. Hoje é um dia de aceitável, é um tempo de que nós podemos buscar ao Senhor e encontrar o Senhor, encontrar perdão, né? Então, o dia do Senhor ele virá e a gente tem que saber que ele está muito perto. Todos esses sinais de perseguição, pobreza, fome, escassez, mentira, engano, enfim, tudo que esses cavalos, esses selos, o clamor por justiça de Deus, todas essas coisas já têm acontecido. Nós estamos a um passo do 6º selo, né? Que é um selo de juízo já de Deus. Inicia-se os juízos de Deus e a porta da graça é fechada. Então, a gente conclui que o juízo de Deus tem se aproximado rapidamente, como dores de parto, né? Começa com contrações bem distantes e fraquinhas, e à medida que vai chegando o dia, aumenta-se a intensidade dessas contrações, dessas dores, e a frequência. Então cada vez vão ficando mais curtos os espaços. Então a gente tem vivido um tempo que tem uma maneira muito rápida a perseguição aumentado, a pobreza aumentado, a injustiça aumentado. Todas essas coisas são um indício, um prenúncio de que o dia da ira do Cordeiro está para chegar. Entre o 6º e o 7º selo, existe uma interrupção. A gente vai parar por aqui. Existe um interlúdio no capítulo 7, que começa a tratar da igreja e a sua identidade.
Então aqui vai falar dessa igreja que está guardada na tribulação e não na tribulação. E então depois, no capítulo 8, a gente vai para o sétimo selo. E o sétimo selo, ele abre 7 trombetas. E aí começa os juízos de Deus. É isso que a gente pretende estar tratando na nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Eu espero que tenha sido de grande edificação para a tua vida. Esse resumo é muita coisa, a gente tem que falar meio rapidamente para não ficar muito cansativo. Eu te aconselho, é a minha sugestão, que você sempre leia o livro do Apocalipse todo e vá vendo os versículos conforme a gente foi lendo, vai acompanhando versículo por versículo e você terá um entendimento maior, melhor dessas verdades aí, né? O desejo do meu coração é que ao chegarmos ao fim desse livro, estudar esse livro, a gente entenda que a mensagem desse livro é uma mensagem de esperança para aqueles que estão em Cristo, guardados da ira vindoura, daqueles que são amados do Pai, daqueles que reinarão sobre a terra, aqueles que estarão jubilosos para todo sempre, né? Então na próxima aula a gente vai falar, se Deus permitir, sobre o sétimo selo, que são 7 trombetas. Eu quero agradecer a tua companhia, o teu carinho, de estar com a gente até agora. Espero que você esteja conosco na próxima semana, convide mais alguém. Pode deixar o seu comentário, a sua participação é sempre bem-vinda, é um prazer estarmos sempre juntos, estudando e nos edificando na palavra. Deus abençoe, tenham todos uma ótima noite.